puxar Portugal com garra e paixão. Lutar por um ideal para a nova geração. Ser da Jota é ser diferente, ter vontade de mudar e saber que finalmente é preciso refrescar. Puxa por Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Puxa por Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Uma onda de vir dar mais voz à juventude. Sentir, pensar, agir é a nossa atitude. Ser da Jota é ser diferente, ter vontade de mudar e saber que finalmente é preciso refrescar. Puxa por Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Puxa por Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Puxa por Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Portugal, quem é Jota canta assim, ideal. Ser da Jota até ao fim. Portugal, quem é Jota canta assim, juntos por um ideal. Ser da Jota até ao fim. Posso? Então, antes de mais, queria agradecer aos nossos convidados por terem aceito ter esta conversa connosco acerca de Smart Cities. Aproveitar para agradecer ao Dr. Paulo Fernandes, Presidente da Câmara do Fundão e um grande autarca da nossa região. Foi Presidente da CIM e foi, se me recordo, da CIM BCE. Se me recordo, se calhar, o melhor de longe porque lá passou, fez algumas reformas que eu ainda me lembro. Penso que poderá no futuro contribuir para uma reforma a sério da CIM e não andar no marasmo que aquilo se encontra, uma espécie de inércia. Acho que você é a pessoa indicada para conseguir retirar isso da inércia. E desejar também as boas-vindas ao engenheiro Miguel Pinto Luz, também uma grande referência da questão das Smart Cities. Sabemos bem, como vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, que fez um grande trabalho no desenvolvimento da rede de transportes e outras questões que fizeram de Cascais uma Smart City. É muito importante tê-los aqui à conversa connosco e dizer que este live é um bocadinho para contribuir muito para os nossos programas eleitorais. Espero bem que possamos daqui retirar algum conhecimento para a produção dos mesmos para as próximas autárquicas. Acho que isto tem de ser feito uma rede neste sentido de conhecimento para podermos melhor servir os nossos concidadãos como autarcas, e por isso
Mais uma vez agradeço a vossa presença e passo já a palavra ao Miguel Pinto, secretário-geral da Distrital da Guarda, que vai passar a ser o moderador desta conversa, e eu assim me retiro. Muito obrigado a todos, espero que seja do agrado de todos conseguir tirar o mais possível desta conversa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento em primeiro lugar os nossos oradores e todos os espectadores deste live. Apresentando os nossos oradores, começo pelo Dr. Miguel Pinto Luz, que é o atual vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, um concelho que tem à volta de 230 mil habitantes. É licenciado em Informática e Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Tem um mestrado em Redes Informáticas e atualmente leciona na Nova SPE. Desde 2005 tem ocupado vários cargos públicos, tendo sido secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações durante o 20º Governo Constitucional. É membro da direção da Fundação Alfredo Sousa, vice-presidente da direção do Turismo da região de Lisboa e membro da direção do Fórum Comunitário Inclusivo. Tem vindo a desenvolver uma nova visão para o futuro das cidades e com casos de sucesso já implementados em Cascais. É reconhecido internacionalmente por este trabalho, sendo convidado como orador principal em todo o mundo sobre o tema das cidades inteligentes e o futuro da democracia. Ao nível partidário, foi durante 15 anos Conselheiro Nacional do PSD, liderou a Distrital de Lisboa do PSD durante 6 anos e foi membro da Comissão Política Nacional de Pedro Passos Coelho. Exerceu ainda vários cargos aos mais diversos níveis na JST e no PSD. Foi candidato à liderança do PSD nas últimas diretas de janeiro de 2020. O Dr. Paulo Fernandes, e completando aquilo que o Presidente da JST Distrital da Guarda já disse, é o Presidente da Câmara Municipal de Fundão, do Distrito de Castelo Branco aqui ao lado, e um dos conselhos mais inovadores da nossa região. É licenciado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Já desempenhou o cargo de vice-presidente e vereador de pelouros do Conselho do Fundão, tendo desempenhado funções nos pelouros do desporto, da cultura e da ação social. É fundador e presidente da Rede de Aldeias de Xisto e fundador da Rede de Aldeias de Portugal, Aldeias Históricas de Portugal, entre outros organismos relacionados com o desenvolvimento regional. Deixo a mensagem, antes de começarmos, aos nossos ouvintes, que poderão comentar o nosso live com algumas perguntas, porque no final iremos selecionar-las, de acordo com o nosso tempo, para trazer para o debate e para fazer aos nossos oradores. E se calhar para lançar já o debate, deixava uma pergunta para completar as apresentações que trazem preparadas, de qual a importância da inovação e da evolução das nossas cidades para cidades inteligentes num tempo como o que vivemos. E se calhar começávamos pelo Dr. Miguel Pinto Luz, para seguirmos uma ótica de ordem alfabética. E obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar o meu querido amigo Paulo Fernandes, Presidente da Câmara do Fundão, cumprimentar também o Presidente da Distrital da JST e o Secretário-Geral da JST, que estão hoje aqui connosco, e agradecer nas vossas pessoas o simpático convite para falar nesta tarde de sábado sobre Smart Cities. Bem, respondendo muito diretamente à questão, a inovação é absolutamente central. É algo que muitas vezes é esquecido na governação, seja autárquica, central ou outra, ou regional, mas, por exemplo, o caso da Câmara de Fundão é um caso paradigmático, para não falar de Cascais, de um caso onde constantemente a necessidade de inovar, de encontrar novas soluções para gerar, para resolver problemas dos nossos concidadãos, traz no final do dia qualidade de vida. E isso é aquilo que os autarcas todos os dias trabalham, é para oferecer qualidade de vida a quem vive nos seus concelhos. Deixem-me dizer-vos que, não querendo ser desmancha-prazeres, nós, apesar de ser um jargão muito utilizado hoje em dia pelos autarcas, a questão das Smart Cities, nós costumamos dizer que Cascais é uma Smart City há mais de 650 anos. Cascais tem 657 anos. E gostamos de dizer que é uma Smart City desde essa altura, e nessa altura não existiam estas tecnologias todas que hoje florescem pelas nossas cidades e pelos nossos territórios. Porque ser inteligente não significa necessariamente a utilização de tecnologia, de gadgets, de sensores, câmaras, tudo isso. Ser inteligente, às vezes, é só o bom senso do autarca, que encontra soluções engenhosas, soluções que, em congregação e em diálogo estreito com as populações, com as associações, com os tecidos empresariais,
encontram soluções para os problemas dos nossos concidadãos. E isso é que é ser inteligente, isso é que é ser smart. Houve uma primeira geração de smart cities que se guiaram muito pela tecnologia, ou seja, os fornecedores de tecnologia apareciam nas câmaras municipais e nas cidades e os autarcas compravam tecnologia. Essencialmente era isso. Depois houve uma segunda geração de smart cities, onde a tecnologia era só um facilitador para a implementação de uma estratégia, e há agora uma terceira vaga de smart cities, onde os cidadãos, em conjunto com os autarcas, em conjunto com os governos, constroem as suas cidades. Este é o grande desidrato e onde a tecnologia pode ajudar muito a juntar outra vez aquilo que está desgarrado e deslaçado, que é hoje um enorme afastamento entre os eleitos e os eleitores, entre as populações e quem nos governa. E a tecnologia pode trazer isso outra vez, com democracia participativa, através de tudo o que são os meios de comunicação tecnológicos que hoje estão ao nosso dispor. Isso sim é colocar a tecnologia ao serviço de uma missão. Em Portugal muitas vezes falta isso. Falta desígnios, falta missão, e em Cascais começamos por aí. Começamos por definir uma missão para Cascais, e o nosso objetivo é muito claro, fazer de Cascais o melhor sítio para viver, uma semana ou uma vida inteira, e portanto nós não temos tanta intenção de atrair empresas, temos mais a intenção de trazer cidadãos para viver em Cascais, seja por uma semana num dos nossos hotéis, por um dia, por 2 dias, seja por uma vida inteira comprando uma casa ou arrendando uma casa aqui. Temos a consciência clara que esse é o nosso modelo de negócio. À nossa volta temos Sintra, temos Oeiras, temos Lisboa, que esses sim têm uma vocação mais empresarial, mais de serviços. Nós temos uma vocação mais residencial e turística, e é isso que temos vindo a trabalhar hoje, somando outras dimensões, como é o caso do ensino superior, que também é uma dimensão do viver, porque podemos viver num sítio e estudar nesse sítio. E por isso mesmo hoje estamos a dar cartas com a atração da nova SBE, com a atração da Medical School, uma faculdade de medicina, a melhor a nível nacional, também a melhor business school a nível nacional, e a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, 3 polos universitários de enorme qualidade que se juntam aos que já tínhamos, a Escola Superior de Turismo e à Escola Superior de Saúde de Alcoitão. E, portanto, essa aposta no ensino superior também é uma área que nós temos vindo a trabalhar muito. E, portanto, fechando a sua questão, inovação é central, não pode ser um departamento ou uma divisão que inova, tem que ser toda a Câmara, todo o município a inovar, a encontrar soluções para os nossos concidadãos. Dr. Paulo Fernandes, obrigado ao Dr. Miguel Pinto Luz por esta introdução. Punha a mesma questão, posso recordá-lo, que era relacionada com a importância da inovação e da evolução das nossas cidades. Bom, antes de mais, saudar-vos a todos, agradecer o convite à JSD da Guarda, desejar-vos, obviamente, que tenham muito sucesso naquilo que é a construção daquilo que são as ideias que possam pautar os próximos anos na nossa região. Digo nossa porque considero a Guarda também pertencente à mesma região. Eu sou um grande adepto de uma região chamada Beira Interior, porque considero que esta região do distrito da Guarda e de Castelo Branco tem efetivamente traços muito comuns, tendo questões e problemas que são muito semelhantes e oportunidades que, com a escala que os 2 distritos possam significar, podem ser seguramente melhor defendidas. Miguel Pinto Luz, aqui um abraço, não nos vemos ao vivo, mas ao menos vemos a cores, já não é muito mal. Creio que até talvez uma das últimas reuniões que tive presencial, assim, talvez tenha sido até contigo, aí, a semearmos umas ideias, a partilharmos alguns conceitos e a ver como vamos evoluindo. E a inovação é um pouco logo isto. A inovação é uma atitude muito pouco conformista, muito pouco, muitas vezes até, diria, uma atitude que tem algum risco associado, que nos tira muitas vezes da nossa zona de conforto, e que tem uma perspectiva sempre totalmente aberta àquilo que possam ser, por um lado, a partilha de ideias, a partilha de
a partir de soluções, e a auscultação de todos os grupos, do cidadão mais individual, daquele que, por vezes, não tem sequer a ter uma posição muito fundamentada sobre o teu concreto território, o teu território social, vamos aqui chamar os nossos municípios, mas que tem, de facto, algo para dizer, algo para, por vezes, nos ajudar a pensar. E essa é logo uma questão que parece muito óbvia, esta ideia de uma governação mais aberta, mas é preciso fazê-la, e é preciso estar disposto a correr esse risco de, muitas vezes, em vez de decidir, co-decidir, muitas vezes, em vez de liderar, por vezes apoiar, não estar sempre numa atitude defensiva do ponto de vista do que é as políticas públicas e olhar até para aquilo que são as competências que temos e ir atualizando-as. O que é hoje uma competência ligada a infraestruturas básicas, hoje não são as mesmas do que seguramente eram há 11 anos, ou melhor, são aquelas, mas acrescentam-se outras, nomeadamente aquelas que nos permitem estar todos conectados uns com os outros. A avaliação, digamos, das políticas públicas é essencial, mas para isso é preciso termos também a noção que é preciso pôr métricas nas coisas, colocar medição naquilo que estamos a querer fazer para depois podermos ver que tipo de resultados, não ter medo de avançar com projetos piloto. E o que eu acho é que vai haver, se não o há já mesmo, aquilo que é a construção paulatina do que é um mapa em que teremos os territórios que têm acesso ou que se mobilizam para, aqui entre aspas, para os bens da inovação, e há aqueles que ainda não têm ou não se mobilizam para esses bens, para a inovação, e como tal começam a perder fulgor, a perder notoriedade imediata e a perder, sobretudo, capacidade de criar valor social, valor económico e, sobretudo, até daquilo que possa ser o tal upgrade contínuo do que é uma democracia mais saudável, porque há aqui uma parte muito relevante que o Miguel estava há bocadinho a sublinhar, que é esta questão de que quanto melhor for a democracia, não é por acaso que as melhores democracias geralmente estão ligadas às melhores economias, não é? Quanto melhor, de facto, for a nossa democracia local, entendida naquilo que é hoje uma relação com a comunidade, eu diria com as diferentes comunidades que fazem parte da nossa comunidade, seguramente melhor capacidade temos todos de avançar naquilo que é o motor e o fim último, que é atingir uma melhor qualidade de vida, mas que tem na criação do valor social e económico, e eu ponho sempre estas duas dimensões até para tal ponta de lança de toda a política, que hoje tem que ter sempre a sustentabilidade associada, mas seguramente é esse um caminho, e acho que é uma questão absolutamente incontornável. Havia alguém no Brasil que, aqui há uns anos, que defendia que a inovação devia entrar naquilo que eram os direitos fundamentais dos territórios na Constituição, o acesso aos bens da inovação. E a inovação é uma coisa muito ampla, é uma coisa também, obviamente, abstrata, mas temos mesmo que tentar fazer com que aquilo que são os fatores que fomentam uma agenda mais de transformação, mais transformadora, possam, de facto, chegar a todos os territórios e, diria, a todas as camadas das nossas comunidades. Muito obrigado. Também na sequência daquilo que foi dito, e todos sabemos que a Câmara Municipal de Cascais e a Câmara Municipal do Fundão são executivos municipais para diferenciar ainda mais, que têm um papel muito fundamental nos vossos concelhos, na evolução dos vossos territórios e na evolução também das mentalidades
das pessoas em direção à inovação e à sustentabilidade, e tendo em conta também que foram falando de algumas medidas, se calhar perguntava qual a medida ou quais as medidas que implementaram nos vossos municípios ou em que participaram na implementação nas temáticas da inovação e da sustentabilidade de que se sentem mais orgulhosos. E se calhar começávamos na mesma pelo Dr. Miguel Pinto Luz e mantínhamos esta ótica ao longo da nossa conversa. Bem, há muitas medidas, desde logo o Miguel Pinto na sua introdução falou da questão da mobilidade e transportes, quer dizer, o facto de Cascais ter sido o primeiro município, um dos primeiros ao nível da Europa, só talvez o Luxemburgo antes de nós, a ter transportes públicos gratuitos, são 100 autocarros novos, mais de 7 milhões de quilómetros produzidos por ano, num contrato de 150 milhões de euros, redução dramática em termos de emissões de carbono, autocarros 0 km, como disse, é uma medida que revoluciona, é absolutamente disruptiva. Nós queremos incentivar cada vez mais o uso do transporte público e desincentivar o uso do transporte individual. Hoje o país está absolutamente desequilibrado desse ponto de vista. O Orçamento Geral do Estado depende muito de todos os impostos ligados ao transporte individual e, portanto, o sistema de incentivos está todo desequilibrado. O Paulo estava a falar da questão do interior, de quem ele é um grande lutador. Eu, curiosamente e paradoxalmente, sendo do litoral, também sou um adepto da regionalização, num modelo meu, não no modelo defendido lá atrás, mas entendo que o Estado Central tem que ter aqui um papel de reequilíbrio do território. Nós inutilizamos 80% do nosso território, esquecemos, num país que parece que é rico, porque um país que se dá ao luxo de esquecer todos os recursos endógenos, todo o talento, todas as valências de 80% do seu território, é um país que no fim do dia deve ser rico, mas não somos, infelizmente, e temos, por exemplo, o Alentejo, que tem mais ou menos a área de Israel, que podia ser um potentado em termos agrícolas, e não o é. Israel tem, como sabemos, com condições climatéricas muito piores do que nós, é líder em muitas áreas no setor primário, assim como falamos do Fundão, da Covilhã, da Guarda, de Viseu, toda esta rede de cidades de média dimensão, de alta qualidade, com ensino superior também, com inovação, com tecnologia, que muitas vezes são esquecidas. Hoje, autarcas como o Paulo, como o António Almeida Henriques e outros, têm vindo a lutar contra este desequilíbrio. Mas enquanto o Estado Central não acordar para esta realidade, é impossível. Eu costumo sempre dar um exemplo. Cascais é o segundo município do país em termos de orçamento. Lisboa é o maior orçamento do país, Cascais é o segundo maior orçamento do país. São cerca de 300 milhões de euros. Eu contra mim falo sendo autarca em Cascais. Reparem que Sintra, que é o segundo município do país em população, tem sensivelmente o dobro da população de Cascais e tem 3 vezes o território de Cascais e tem um orçamento menor. Ora, isto diz bem da lei das finanças locais e da forma como nós estamos a distribuir os nossos recursos. Temos que dar mais liberdade. Eu acho que já chegámos a um ponto de maioridade dos autarcas. Os autarcas já provaram que são gestores de alta qualidade, tão bons ou melhores do que os gestores da administração central. Nesta crise, provou-se que os autarcas foram os primeiros no combate a esta crise pandémica. Em termos de financeiros, os desequilíbrios financeiros que o país tem, não é, desta vez, não pode ser imputado a nenhum autarca. As autarquias hoje estão com uma salubridade em termos financeiros louvável, e por isso mesmo, esta tendência da descentralização tem que continuar de uma forma mais efetiva e darmos aos autarcas liberdade de encontrar fontes de financiamento e não coartarmos com mecanismos como, por exemplo, quer dizer, hoje um município como Cascais vive essencialmente do IMI, do IMT, do IRS e do IRC. Reparem que uma casa comprada em Cascais paga mais IMI do que uma casa comprada em Sintra, porque Cascais o imobiliário é mais caro do que em Sintra. Ora, quem compra uma casa cara em Cascais também paga mais IRS do que a pessoa que comprou a casa em Sintra. O IMT é a mesma coisa. Portanto, são impostos que
o sistema de incentivos é exatamente o contrário. Municípios como o de Sintra vão ser sempre penalizados, municípios do interior vão ser sempre penalizados. Tem que haver outras formas de nós olharmos para o municipalismo e depois para um layer diferente de regionalização, capaz de dar voz, porque não sei se o Paulo concorda comigo, mas quando o Paulo vem a Lisboa reivindicar qualquer coisa junto do poder central, mesmo quando vem com a CIM, não tem a mesma força, muitas vezes, com o Fernando Medina quando bate à porta de um ministro, ou quando o Rui Moreira bate à porta de um ministro, ou quando o Carlos Carreiras bate à porta de um ministro. Eu defendo um modelo de regionalização que dê peso específico ao interior, em 2 ou 3 grandes regiões no interior. Por acaso, essa região que o Paulo estava no fundo a dizer, que vocês todos fazem parte, faz todo o sentido, porque também depois dividirmos em muitas regiões, estamos outra vez a criar o mesmo problema, porque depois são líderes de regiões tão pequeninas que quando chegam ao Terreiro do Paço, o ministro praticamente não olha para eles, porque não mexe o ponteiro, e portanto tem que se criar regiões com massa crítica suficiente, que quando cheguem ao Terreiro do Paço, falem com peso específico, falem a favor de uma região e a reivindicar aquilo que a região merece. E, portanto, respondendo à tua questão, que já fugi, porque os políticos têm esta arte e este engenho de falarem de outras coisas, eu acho que a questão da mobilidade orgulhamos-nos muito, a questão da energia, aquilo que temos vindo a fazer em termos do roteiro para a neutralidade carbónica, orgulhamos-nos muito. Nós queremos ser o primeiro município do país a chegar à neutralidade carbónica, muito antes das metas nacionais e europeias. São 2 áreas que eu posso, entre muitas outras, relevar com de enorme orgulho aquilo que temos vindo a fazer. Muito obrigado mais uma vez. Acho que temos aqui outra temática em que podemos voltar a pegar mais tarde. No entanto, fazia a mesma pergunta ao Dr. Paulo Fernandes sobre as medidas que, se calhar, se sente mais orgulhoso de ter implementado no município do Fundão, quer enquanto Presidente da Câmara, quer enquanto Vice-Presidente ou Vereador. Bom, se calhar, talvez aquela que tenha tido um efeito estrutural maior foi, em determinado momento, dizer que precisávamos de um plano de inovação. Pode parecer estranho, porque num país onde às vezes queixamos, e por vezes com muita razão, que é um país com muitos planos, com muitos diagnósticos, com muitos planos estratégicos, mas efetivamente decidir que o nosso plano estratégico seria um plano de inovação é já por si uma decisão, porque foi um caminho, foi uma escolha. Dizer que a inovação passaria a ser algo transversal a todas as áreas de intervenção do município. Isso alterou muita coisa. Talvez a segunda é que, a partir daí, criar modelos de relação muito direta entre entidades e com o cidadão. Criámos, na altura, uma figura chamada o Living Lab, que está dentro daquilo que é as práticas europeias, e com isso começámos a entrar em muitas redes. Ou seja, talvez também mais que uma boa ação, talvez uma boa atitude, é ter a humildade, termos a humildade que somos, além de pequeninos, além de alguma falta de massa crítica que temos muito a ganhar aprendendo com outras práticas, e com isso temos que investir na rede, ou seja, entrar em redes europeias, em redes com outras cidades em Portugal, em fomentar que os nossos ativos, sejam os nossos produtores, as nossas empresas, elas próprias também se comecem a organizar em redes, as nossas IPSS também se organizem em rede. Tudo isso que tem muito a ver com os modelos de governança, com a inovação na vertente institucional, na vertente do modelo de governança, alguma parte também já de inovação social, agora um pouco mais recente. Foram medidas que tenho orgulho de alguma forma em ajudá-las a fomentar, e tenho muito orgulho em algumas dessas redes nós já não estarmos, o município já não está. Ou
seja, já não é necessário lá estarmos. Isso soubemos entrar e soubemos sair. E isso é também algo que me deixa particularmente orgulhoso, porque, sobretudo, quando avançámos com o Clube de Produtores para a Internacionalização, felizmente, passado alguns anos, algumas dessas empresas, algumas dessas fileiras produtivas, sobretudo no setor agroalimentar, já não precisavam de nós, porque eles próprios, nas redes que depois fomos construindo e fomos aderindo, ganhou-se massa crítica noutras redes em que a parte do papel do município já deixou de ser um papel, vamos chamar, tão central, e, em alguns casos, até nos retiramos, e sabermos retirar é muito bom. Uma outra parte das ações é como é que, de repente, no meu concelho havia um grande debate, uma grande dicotomia entre este plano, este município atrai imensas empresas, atraiu multinacionais, atraiu talento, atraiu capital, atraiu conhecimento, mas como é que isto chega ao cidadão comum, não é? E quando chega ao cidadão comum, nós estamos aqui a falar de coisas que muitas delas têm impacto no curto prazo, mas muitas vezes têm no médio e longo prazo, mas nós sabemos que temos de dar respostas ao cidadão comum, nós somos eleitos cada 4 anos e, como tal, obviamente, temos que também dar respostas e justificar as nossas opções, algumas às vezes até um pouco difíceis, porque estavam fora até do argot, do campo semântico da política local, como é que essas questões se colocam. E estou muito, muito contente de conseguirmos, por exemplo, levar a parte das competências, a parte daquilo que nós consideramos uma agenda de transformação social na sociedade que hoje vivemos, que pôr todas as crianças, todas as escolas públicas do nosso concelho a aprender código. Ou seja, a assumir que a linguagem do código, em termos de linguagem informática, são linguagens que vão tender a ser, muitas delas, mais universais, mas seguramente vão tender a ser, se não são já, em muitos aspectos, entregar aquilo que possam chamar-se as competências básicas. Isso foi algo, para nós foi muito importante, para transferir, para conseguir que este valor que estava a ser criado chegasse a todos, não é? E a educação aí é um fator, obviamente, essencial nesta parte da transformação, e foi das coisas que me deu mais orgulho chegar num determinado Natal, em que estávamos aí nos primeiros 3 anos, 4 anos da aplicação deste novo paradigma, se quisermos, e os meninos mandavam sempre os desenhos de Pai Natal, e por acaso os desenhos desse ano eram desenhos de Pai Natal robôs e coisas assim. Eu disse, ok, alguma coisa está a mudar, alguma coisa mudou no meu conceito, que os desenhos que me chegam todos os anos, desta vez, têm aqui umas figurinhas que não eram comuns. E isso sim entra muito naquela questão mais importante, e que Cascais é um excelente exemplo do ponto de vista do que é marca o padrão do que é um sistema de viver-se muito bem, do tal residencial de grande qualidade, e que não tem só a ver com a questão do nível de vida das pessoas, tem muito a ver com aquilo que são um conjunto de políticas públicas que vão sempre, aos pormenores, vão sempre subindo aquilo que é um standard, um padrão do que é viver-se bem em comunidade numa cidade de maior dimensão. E isso foi que também nós sentimos um bocadinho, que é a tal agenda transformadora, quando nós percebemos mesmo que há ali qualquer coisa que está mesmo a fazer a diferença. Há uma outra questão que adorámos fazer e que gostamos muito de fazer, que é, sobretudo, dar oportunidades às pessoas de poderem encontrar outros caminhos e, às vezes, até perceber o seu talento, mas deixo isso para outras perguntas mais para a frente. Muito obrigado. Falamos há pouco também e falou agora o Dr. Paulo Fernandes, sobre a qualidade de vida das pessoas nas cidades e sobre a inovação. Agora punha a questão por outra perspectiva, sobre o prisma da sustentabilidade. Como é que se pode consciencializar a população para a temática da sustentabilidade, ainda que o Executivo Municipal esteja a tentar implementar uma certa medida que ache que seja entendida por todos, e
isso nem sempre acontece, de qual a maneira e qual a eficácia que poderemos alcançar através de uma política de incentivos para esta consciencialização para a temática da sustentabilidade. Sei que há exemplos, nomeadamente no município de Cascais, com uma aplicação que se calhar quase toda a gente conhece, que é a aplicação City Points. De que forma é que, através destas aplicações ou medidas, se pode consciencializar a população para esta temática? E começava novamente pelo engenheiro Miguel Pinto Luz. Bem, a temática da sustentabilidade, eu acho, continua-se a falar muito de consciencializar a população. Eu sou um otimista. Eu hoje, quer dizer, há 40 anos atrás, quando eu era miúdo, via-se pessoas a deitar os papéis pela janela dos carros. Eu ia com um carro à frente e deitava os papéis para o meio da rua. Ninguém falava em separação de lixo, ninguém falava em poupança de água, ninguém falava em sustentabilidade. Eu acho que a questão da consciencialização é uma batalha ganha, quer dizer, se hoje os autarcas falam de smart cities, há 15 anos atrás falavam da Agenda 21, falavam de sustentabilidade, equilíbrio entre o social, o económico e o ambiental. É algo que a população, de uma forma geral, está consciencializada para isso. A questão que se coloca é como é que nós financiamos este processo para o roteiro para a neutralidade carbónica. Essa é que é a grande questão que se coloca, porque o roteiro para a neutralidade carbónica custa, efetivamente, recursos ao país, coloca problemas em termos de competitividade internacional, porque temos 2 pesos e 2 medidas, temos países que não têm essa abordagem, temos países que têm essa abordagem, e, portanto, é uma temática mais geopolítica do que puramente uma temática de consciencialização. A questão do financiamento vai desde o micro, e falo-vos, por exemplo, do IUC, há bocadinho estava a falar da questão do transporte individual, o Imposto Único de Circulação, que é um imposto cobrado pelos municípios, é o paradigma de um imposto mal desenhado. Eu posso-vos dizer que os 3 concelhos do país que mais IUC recebem é Cascais, Oeiras e Lisboa. E vocês perguntaram-me, mas os carros estão todos em Cascais, Oeiras e Lisboa? Não estão, mas as locadoras, a LeasePlan, a sede da LeasePlan é em Oeiras. Oeiras recebe quase 30 milhões de IUC por ano. Como se os carros todos da LeasePlan andassem em Oeiras. Não, os carros da LeasePlan também andam no Fundão, também andam na Guarda, também andam em Viseu, também andam no Porto. E, portanto, um bocadinho à semelhança do IRC, dos hipermercados, que há uns anos atrás a coleta era toda feita em Matosinhos, e depois teve que se encontrar um mecanismo de se redistribuir onde os hipermercados de facto estão e onde os trabalhadores de facto estão. O IUC, que é um imposto que entra dentro disto que o Miguel Pinto estava a falar, dos incentivos, é um imposto que estamos a penalizar quem anda de transporte individual, e podemos utilizar esse imposto para outros mecanismos. Tem que haver uma redistribuição deste imposto. Este imposto não pode cair só sobre Lisboa, Cascais e Oeiras, porque a sede do Santander Consumer é em Cascais, a sede da LeasePlan é em Oeiras, a sede da Credibon é em Oeiras e a sede de outras locadoras nacionais é em Lisboa. Para além dos carros individuais que já cá estão registados. E, portanto, isto permite a um concelho como Cascais oferecer os transportes públicos, porque só em IUC nós recebemos 10 milhões de euros por ano. Os transportes públicos em Cascais custam 12. Portanto, só com o Imposto Único de Circulação que Cascais recebe, praticamente oferecemos os transportes públicos a toda a população. Vocês podem achar estranho o Miguel Pinto Luz estar só aqui a falar contra Cascais, mas eu tenho uma visão coletiva. Acho que não vivemos em compartimentos estanques, vivemos num país, vivemos em Portugal. Sou um profundo patriota e enquanto nós não olharmos para este país, que é um pequeno retângulo à beira-mar plantado como um todo, não vamos conseguir sair da cepa torta, e não é pelo sucesso de Cascais que isto anda para a frente, não, porque só anda para a frente quando Sintra também for sucesso, como o Fundão, quando a Guarda, quando Viseu, quando Bragança, quando todos formos um sucesso, aí sim podemos dizer que vivemos num país sustentável do ponto de vista económico, social e ambiental. Portanto, o sistema de incentivos é fundamental, encontrar este sistema de incentivos. É fundamental encontrar formas de financiar este roteiro para a neutralidade carbónica, estas questões da sustentabilidade.
eu acho que já não é tanto necessário o processo de consciencialização. As crianças hoje são bombardeadas nas escolas desde a pré-primária com as questões da sustentabilidade. Quer dizer, hoje os nossos filhos é que nos ensinam permanentemente como é que se tem que fazer as coisas. As novas gerações estão completamente imbuídas deste espírito. Quer dizer, eu estou convencido que se pudéssemos, por artes mágicas, transformar todos os transportes individuais em transportes elétricos, se pudéssemos reciclar todo o lixo e se houvesse um plebiscito nacional, toda a gente dizia que sim, toda a gente estava alinhada com esse objetivo. O problema é que nós não temos meios para... Ainda não sabemos como é que podemos lá chegar, porque somos um país pobre, com poucos recursos, e isto é uma oportunidade única que nós temos, porque nós não preparamos as nossas universidades, não preparamos o nosso tecido empresarial, não preparamos o nosso talento para esta transformação e para esta disrupção na sociedade que vai ser o roteiro para a neutralidade carbónica. Esta mudança completamente dos combustíveis fósseis para as energias limpas e verdes é uma mudança de paradigma brutal. A China, que acorda mais tarde, sendo hoje o maior poluidor líquido mundial, paradoxalmente também é quem vai à frente de longe em termos de tudo o que tem a ver o roteiro para a neutralidade carbónica, ou seja, tudo o que tem a ver com tecnologias limpas, mobilidade elétrica, baterias, painéis fotovoltaicos, tudo. E a China lidera em toda a linha, em números relativos e absolutos era natural que liderasse, mas lidera em toda a linha, porque percebeu que quem ganhar este campeonato, quem for à frente neste campeonato, vão ser os futuros líderes do mundo. A Europa tem acordado, infelizmente, tarde, e este sistema de incentivos está a ser utilizado de forma errada. Termino rapidamente contando-vos esta história. A Europa, há uns 10 anos atrás, definiu como linha estratégica controlar toda a propriedade intelectual em termos de painéis, um mecanismo de incentivos ou desincentivos à importação de painéis fotovoltaicos asiáticos. E, portanto, barrou a entrada de painéis fotovoltaicos asiáticos no nosso sistema e criou um sistema de incentivos para criarmos fábricas de produção de painéis fotovoltaicos. A Europa, nas suas grandes virtudes, mas também nos seus grandes defeitos, um dos seus grandes defeitos é que demora muito tempo a tomar decisões. Desde que tomou esta decisão até que chegou o primeiro euro à primeira fábrica de produção de painéis fotovoltaicos, passaram alguns anos, para não dizer vários anos, 5 ou 6 anos, e foi o tempo suficiente para a China liderar e inundar o mercado mundial em termos de painéis fotovoltaicos. A um preço, quando as primeiras fábricas na Europa, na Alemanha, na Hungria, também em Portugal temos 2 ou 3 exemplos disso, quando as primeiras fábricas subsidiadas pela Europa de painéis fotovoltaicos entraram no mercado, já a China produzia metro quadrado de painel fotovoltaico a 10 vezes menos do que o preço de metro quadrado produzido na Europa. E a Europa, mais uma vez, parou, refletiu e disse, bem, nós vamos abrir o mercado asiático dos painéis fotovoltaicos, é o que está a acontecer hoje em dia, por isso é que o preço desceu brutalmente e nós estamos a importar painéis fotovoltaicos asiáticos para tudo aquilo que está a haver em termos de produção descentralizada, mas então a Europa mudou o chip e disse assim, bem, o que nós temos agora é que liderar a tecnologia das baterias. É nas baterias que está o segredo do negócio. Quem dominar a tecnologia das baterias, e fez exatamente o mesmo erro que tinha feito com os painéis fotovoltaicos, fechou as fronteiras, investiu dinheiro em universidades, em investigação, em R&D, em termos de baterias, mas tudo isto estava certo se fôssemos rápidos. Ora, o sistema europeu, que é uma democracia, e ainda bem que é uma democracia, é um sistema muito dialogante, com muitos layers de decisão, demora tanto tempo a decidir que temos um sistema autocrático, um sistema pouco democrático, como o chinês, que quando vê uma mudança na estratégia da Europa, e a Europa tem vindo a liderar estes processos, toma uma decisão muito mais rápida do que nós europeus. E, mais uma vez, a China agora lidera, como sabem, a própria Tesla tem 3 gigafactories na China, e a China hoje lidera também a tecnologia das baterias. E, portanto, nós estamos sempre um passo atrás, quando devíamos estar 2 passos à frente dos chineses, por toda a história que temos e pelo avanço civilizacional que nós temos, e mesmo pela consciencialização da nossa população, que é muito superior à consciencialização da população chinesa. A população chinesa só aposta nas novas tecnologias porque, de facto, não consegue respirar ar limpo
nas grandes cidades chinesas. A grande mudança na China aconteceu porque uma pessoa, quando chegava a Xangai, ou quando chegava a Pequim, ou quando chegava a Shenzhen, não conseguia respirar, nem se conseguia ver as pessoas a 10 metros de distância, porque a poluição, de facto, era enorme. Foi isso que foi o wake-up call chinês e asiático. A consciencialização é à força na China. Nós não, nós é uma consciencialização cultural de várias dezenas de anos que nós temos vindo a trabalhar nisto. Ora, é com enorme pena que vejo que estamos constantemente atrás da China em todo este processo de transformação e, portanto, concordo com o Miguel Pinto que tem que se criar sistemas de incentivos diferentes para nós liderarmos cada vez mais este processo. Obrigado. Dr. Paulo Fernandes, considera que no interior esta consciencialização é inferior a uma possível consciencialização da população mais a litoral ou mais em áreas metropolitanas? Considera que nós estamos a beneficiar da mesma maneira da sustentabilidade que se calhar tem vindo a ser mais implementada junto a estas regiões? Ou considera que a sustentabilidade é algo que já está enraizado junto da nossa população? Bom, se calhar há aqui uma questão, eventualmente até um pouco prévia, relativamente a essa questão da agenda da sustentabilidade e até seguindo aqui um pouco a linha, não é por acaso, obviamente temos aqui muita partilha de pensamento e de ação entre nós, que é esta questão da sustentabilidade. Em primeiro lugar, temos que ver um país como um todo. E de facto, nós estamos num momento muitíssimo complexo, porque, vejam só vou dar alguns exemplos. O Miguel partilhou aqui conectado com o fotovoltaico. Eu vou falar de 2 ou 3 exemplos que são particularmente penalizadores para aquilo que é a sustentabilidade e a coesão nacional, porque isto, no limite, traz também questões depois muito práticas daquilo que vamos chamar a primeira geração das políticas de sustentabilidade. Nós estamos, obviamente, também já numa terceira geração, mas pronto, vamos ainda voltar às questões que possam ter a ver com reciclagem, desperdícios, etc., para facilitar um bocadinho também aqui a nossa intervenção. Nós temos, em Portugal, uma política de água que não é nacional, temos uma política de resíduos que não é nacional e estamos a correr o risco muito grande que, por exemplo, a política energética, nomeadamente da concessão de média e baixa tensão, que está aí ao virar da esquina, pode não vir a ser nacional. Seria uma das questões que me levaria a sair à rua, no sentido, digamos, de contestar. E temos uma política do gás natural que também já não é nacional. Eu só estou a falar de quatro áreas, das mais relevantes, se quisermos, do ponto de vista do que é os grandes consumos e as grandes questões, algumas até civilizacionais, relativamente àquilo que são os desafios, se quisermos o desafio climático e dentro dele o energético, ou se quisermos irmos até a questão até do próprio desafio digital, está aqui também muito conectado, mas pronto, já nem vou entrar por aí. A questão é como é que é possível um país tão pequeno como o nosso esteja completamente esfrangalhado relativamente ao que é o custo da água, o custo dos resíduos, aquilo que é o gás natural em muitos dos seus pontos de entrega, ou seja, sobretudo porque não houve uma integração da alta e da baixa, houve uma espécie de uma ideia que levou basicamente a que os sistemas pequeninos do interior ficassem, e isso é uma política do Estado, é uma política que foi imposta de cima para baixo, e os sistemas, digamos, com maior consumo ficassem concentrados no litoral. E mesmo quando se tentou fazer uma junção, nomeadamente pela bacia hidrográfica do Tejo, que liga, obviamente, todo o nosso território, o litoral interior, em grande parte, aqui sobretudo entre a região centro e o centro-sul, o que aconteceu é que, passado poucos anos, essa política foi revertida e foi colocada lá umas questões no Orçamento de Estado, ou seja, deixou de haver a ideia de uma tarifa nacional da água,
uma tarifa nacional de resíduos, e eu acho que essa é uma questão que penaliza muito um país como o nosso para aquilo que são as ações que devemos fazer relativamente àquilo que é uma redução, se quisermos, no custo-benefício, e se quisermos uma atitude ainda mais competente relativamente àquilo que são as tendências e as obrigações, obviamente, que temos, sobretudo na questão da reciclagem ou num uso cada vez mais racional de um recurso tão escasso para todos como é a água. Por isso, essa é logo uma questão. Essa questão no nosso contexto, nós chamamos, para a redundância, também os custos de contexto. É porque, na prática, nós estamos aqui a falar, do ponto de vista da sustentabilidade socioeconómica dos territórios do interior para quem investe ou para quem vive, tem também uma consequência, que os custos relativamente a vários, digamos, fatores são mais elevados. Vejam o que acontece na mobilidade. Nós fomos o primeiro território a ter o sistema SCUT. A primeira SCUT montada em Portugal foi a A23, foi feita, obviamente, num modelo que até era interessante. O nosso PIB per capita, o nosso PIB produzido na região não era capaz de construir uma autoestrada daquelas, nem no país, provavelmente, em tempo útil, e então antecipou-se a construção com um modelo SCUT. Era um modelo até interessante, o modelo SCUT sem portagens, e de repente esse modelo transformou-se em paradigma para o país todo, até em regiões muito litoralizadas, como todos nós sabemos. E claro, e à boa maneira portuguesa, uma boa ideia, quando se repete muitas vezes, pode deixar de ser uma boa ideia, como às vezes também acontece ao contrário, que uma boa ideia também só é uma boa ideia se conseguir ganhar escala, obviamente, nela. Nós não conseguimos diferenciar quais é que são as ideias que devem ser contidas e ter um aspecto de diferenciação e outras que devem ganhar escala e não o efeito da pulverização. É um problema muito grave que no país temos e que geralmente funciona não só já contra aquilo que é a parte do dito interior. Eu acho que isto penaliza, de facto, o todo nacional, porque há aqui muito desperdício, muita ineficácia, muita ineficiência que depois fica nesse processo. Mas vejam, nós pagamos hoje as portagens mais caras por quilómetro de Portugal, ou seja, passámos a diferenciação positiva para a diferenciação negativa. Quem diz A23, diz A25. A Guarda tem um papel relevante, super relevante, talvez, em termos daquilo que possa ser em termos logísticos, a nível nacional, a plataforma para a internacionalização intermediária a partir da estrutura portuária que nós temos, de Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, na parte toda vamos chamar, centro-norte. Tem aqui, de facto, a fronteira, sobretudo a fronteira rodoviária mais importante de Portugal, que é obviamente a de Vila Formoso, e tem agora as linhas também da Beira Alta e Beira Baixa finalmente lá ligadas, mas há uma questão da sustentabilidade que é o custo social, o custo de mercado, que é preciso, obviamente, ser amigável para o consumidor e amigável para o utente e amigável para as empresas. E isso é uma questão que não está minimamente conseguida e preocupa-me muito que agora que podemos ter aqui uma oportunidade no tráfico de mercadorias muito importantes, é muito relevante que o Porto Seco da Guarda de facto seja aqui uma plataforma estratégica essencial para o tal nó logístico de primeira ordem, que obviamente serviria toda esta região, mas preocupa-me não ouvir falar de qual é que é o valor quilómetro, o valor vagão, o valor tonelada. Nós não estamos muito habituados a isto. Nós queremos as infraestruturas, claro que sim, mas eu quero que elas sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, seguramente, se enquadrem bem nas nossas serras, nos nossos patrimónios naturais que aqui temos, na nossa área urbana, mas também queremos que elas sejam sustentáveis do ponto de vista social e económico, porque não interessa dizermos que temos uma linha eletrificada e depois o preço, digamos, desse transporte que é muito mais elevado. Já não estou a falar só de Cascais, estou a falar da área metropolitana de Lisboa,
o preço quilómetro que as pessoas aqui pagam no transporte público é muito maior do que o que pagam, obviamente, na zona do litoral. E é aqui que depois, quando nós fomos ver as políticas públicas estatais, quando fomos agora ver os programas de apoio aos transportes públicos, vamos ver que as regiões do interior do país têm muito menos recursos e, sobretudo, recursos orientados para manter de transporte a pedido, não sei se me continuam a ouvir, transporte a pedido, quando pensamos de outros tipos de modelo que têm a ver com lógicas da baixa densidade, dão-nos valor para, como se nós tivéssemos aqui, dão-nos valor para apoiar passos sociais. Só para perceberem que a figura do passo social é muito interessante do ponto de vista das grandes áreas urbanas, mas obviamente em regiões feitas e com uma pulverização distribuída por milhares de quilómetros quadrados, esta questão obviamente não é assim que funciona. Dito isto, só duas pinceladas importantes por causa dos incentivos. Nós, por exemplo, na parte da sustentabilidade, temos um princípio que é, se nós diminuirmos aquilo que é, ou melhor, se nós aumentarmos todos os anos a tonelagem do reciclado, isso nós diminuímos a fatura às pessoas, na mesma proporção. São medidas simples, eu ainda não consigo aplicar que essa medida vá a uma questão micro, é um desafio, ou seja, que vá ao bairro, por exemplo, ou já estou a ver se consigo implementar que vá, vamos chamar, à aldeia, à freguesia, mas ainda não consigo ir ao bairro. Um dia, talvez, consigamos ir à casa de cada um para, obviamente, valorizarmos aquilo que é, na sustentabilidade, na relação com o cidadão, a questão mais relevante é como é que nós conseguimos apoiar as boas, a quem tem as boas ações, as boas iniciativas, como é que nós o diferenciamos, e diferenciamos, por exemplo, diminuindo a carga do custo, porque tem uma boa iniciativa, que nós devemos penalizar quem não tenha. Ou seja, isto é chamada políticas inteligentes, política smart, não é? Isto é que é também uma smartização das políticas. E isto cada vez o cidadão exige mais, porque o cidadão é cada vez mais exigente naquilo que é a forma como nós, naquilo que temos, vamos chamar no quadro de receitas, que é, por exemplo, os nossos impostos. Como é que nós somos mais justos na forma como os cobramos, mas o cidadão exige muito e cada vez mais, e nós devemos ter que demonstrar cada vez mais como é que nós também aplicamos depois esse recurso e como é que nessa relação aqueles que têm práticas menos adequadas, menos sustentáveis, pagarão mais, e como é que aqueles que têm práticas mais sustentáveis poderão pagar menos. Nós utilizamos isso, é um modelo também piloto que utilizamos, que queremos que tenha obviamente, bastante maior capilaridade. Mas, por exemplo, noutra área, e essa, quando me perguntava, mas nós precisamos de sensibilização para a área da sustentabilidade, eu vou-vos dizer, nós somos das regiões do país que, quando se fala de sustentabilidade, nós sabemos bem do que estamos a falar, porque nós somos uma região martirizada, com talvez um dos elementos mais graves e mais absurdos que temos no nosso país há décadas, que são os fogos florestais. Os fogos florestais é talvez a parte mais visível de um Estado, que para ser um Estado tem que, obviamente, ter um povo, tem que ter, obviamente, um governo, eleito democraticamente, digo eu, e tem que, obviamente, saber defender o seu território. Ora, os fogos florestais é o terceiro pilar do que é um Estado. Nós, às vezes, temos dúvidas em perceber se nós conseguimos defender, de facto, o nosso território nessa questão da guerra ao fogo. E vejam se nós sabemos o que é a questão da sustentabilidade. Agora, uma das práticas mais relevantes, como é que é possível que, por exemplo, por um lado, agora vemos o PRR, eu gostava de perceber o PRR naquilo que significa o seguinte, como é que nós vamos aumentar o índice de reconversão dos resíduos e qual é o montante e qual é o objetivo? Como é que nós vamos melhorar a eficiência do uso da água? Porque eu vejo lá questões interessantes ligadas à fatura digamos, ao que chamamos a equação do carbono, aquilo que é a nossa pegada.
mas no interior do país não é essa, nós não contribuímos muito pouco para essa pegada, pelo contrário, nós seremos ao outro lado dessa equação, seguramente. Por isso, para nós é mais relevante como é que há o uso racional e, vamos chamar de perequação nacional, em termos de coesão, dessa questão. Mas na parte dos incêndios, só deixo esta última informação. É que nós temos este território, cerca de 1/3 do território é património natural, é património classificado. Como é que nós temos cerca de 80% do património natural em mãos de privados? O Estado deve, obviamente, usar todas as suas ferramentas onde há falhas de mercado, onde o mercado não funciona. Nestas áreas naturais não é possível pensarmos que vai haver uma floresta economicamente viável no sentido tradicional do termo. Espécies de curta duração, eucaliptos, não é isso que vai, obviamente, dar essa resposta. Mas, na defesa da biodiversidade, o interesse público, neste caso até no interesse público é bastante mais amplo até que o território nacional, património classificado, e muito dele classificado a nível também europeu, como é que é possível que nós não tenhamos as ferramentas que fazem com que eu, por exemplo, eu agravo o IMI em terrenos abandonados que estão em áreas protegidas. Faço, de certa forma, a mesma coisa que nós fazemos nas áreas urbanas, que é as casas que estão em muito mau estado, nós, obviamente, agravamos o IMI. Isso é uma política de sustentabilidade, que, obviamente, faz com que procure, de facto, haja ali uma reabilitação associada. Ora, nas áreas rurais e rústicas, que é uma parte fundamental, sobretudo no território rústico que temos, era fundamental que as áreas, por exemplo, do património natural, a Serra da Estrela, aqui tão relevante, que pouco a pouco fosse o Estado, ou de forma direta, ou de forma contratualizada com as autarquias, ou com entidades, obviamente, idóneas, que façam, de facto, essa gestão e pagar o preço justo. Nós é incrível, nós temos as agroambientais em que pagamos para milhares de hectares no Alentejo, grandes propriedades, seguramente poder ter as suas compensações por aquilo que é as agroambientais. E nós não temos as agroflorestais para todos estes microproprietários que temos no interior, que ainda por cima não têm sustentabilidade em termos do que é a parte florestal, não conseguem eles próprios proteger a tal biodiversidade, e nós, nos usos múltiplos da floresta, naquilo que ele tem de interesse para o carbono, mas também daquilo que tem interesse para a qualidade da água, mas aquilo que tem interesse também para o turismo de natureza, atividades, obviamente, que não são absolutamente relevantes naquilo que é a nossa afirmação e o nosso posicionamento, não temos forma de compensar as pessoas e gerir de forma coletiva estas questões, gerir de forma coletiva, sem ser uma coletivização dos recursos, é uma forma muito importante para a tal sustentabilidade que aqui estamos a falar. Muito obrigado. Falava-se há pouco de coesão e de regionalização, ainda agora falaram-se de várias diferenças que podemos assistir, se calhar, no nosso cotidiano, entre o litoral e o interior, ou mais ainda propriamente entre as áreas metropolitanas e as áreas não metropolitanas. Consideram que realizar uma regionalização, e perguntava também que se considerassem que sim, qual o modelo ideal, se já o têm idealizado, consideram que uma regionalização iria acelerar esta inovação e diminuir as diferenças entre as diferentes regiões, quer a nível socioeconómico, quer a nível também de sustentabilidade? E começava novamente pelo engenheiro Miguel Pinto Luz. Bem, eu já referi a minha posição. Eu tendencialmente defendo um projeto de regionalização que não acaba, que é um projeto de regionalização misto, não acaba com as áreas metropolitanas, de Porto e Lisboa. Antes, pelo contrário, até há um reforço das áreas metropolitanas em termos de área de abrangência. A do Porto alastra mais para sul e a de Lisboa mais para norte, e onde eu apostaria de facto em, eu diria, 4 regiões plano, uma a norte claramente, com Bragança, de Vila Real a Bragança, outra mais 2 no centro e o Algarve,
uma podia ser aquela que o Paulo falou há pouco, e outra mais no Alentejo, e que municiava com um orçamento forte estas regiões, com o Orçamento Geral do Estado, ponto. E isso não era difícil de fazer, temos recursos para o fazer, temos tínhamos que realocar esses recursos, descentralizava competências para essas regiões, não retirava um centavo aos municípios, ou seja, o princípio do municipalismo mantém-se, estou só a acrescentar um layer de decisão que permitia massa crítica, orçamento para projetos supramunicipais de grande escala. Se calhar já tinha permitido acabarmos o Alqueva, nós ainda temos 25% do regadio do Alqueva por terminar, tínhamos acabado com o próprio regadio da Cova da Beira e toda essa zona que não está concluído, há muita obra por fazer, e a Norte a mesma coisa, o Paulo falava há bocado do gás, a maior fábrica de transformação de castanha em Portugal, da Europa, é uma fábrica em Portugal, em Bragança, é a Sortegel, e o dono da Sortegel dizia-me muitas vezes que não quer redução de IRC, não quer incentivos fiscais nenhuns, só que gostava de ter uma coisa, é que o gás e a eletricidade não tivessem interrupções permanentes no seu abastecimento. Quer dizer, a qualidade do serviço no final da linha, que a EDP é obrigada a prestar, tem que ser a mesma qualidade de serviço que presta no centro de Lisboa ou no centro do Porto. Há dificuldades? Mas isso é que se chama serviço público, para isso é que se chama coesão territorial e é para isso é que se chama. E isso, estas regiões permitiriam outro tipo de capilaridade e outro tipo de pujança. Aqui num exercício completamente no ar convosco, só imaginem que nós municiávamos cada uma destas regiões com um orçamento de 1.000 milhões de euros. Imaginem este exercício. Quer dizer, estamos a falar de uma percentagem diminuta, ainda assim, do Orçamento Geral do Estado, do PIB, já não falamos do PIB, também é diminuto, mas municiávamos cada uma destas 4 regiões com 1.000 milhões de euros. Ora, 1.000 milhões de euros, eu já fiz estas contas, os tais municípios todos, era mais orçamento do que todos os municípios somados de cada uma destas regiões, muito mais, não é? E, portanto, vejam o que era se nós conseguíssemos municiar estes layers intermédios regionais com esta capacidade orçamental e depois com capacidade legislativa e regulamentar para impor mudanças transformacionais grandes nesses territórios. Portanto, já não defendo a criação de regiões no litoral, porque precisamente pela mesma razão que vos defendi agora. No dia em que se fizesse uma região de Lisboa, democraticamente eleita, o presidente da região de Lisboa iria ter praticamente o mesmo poder que o primeiro-ministro. O primeiro-ministro abanaria cada vez que o presidente da região de Lisboa chegasse ao pé dele. Porque os princípios, quer dizer, o desequilíbrio mantém-se. Se nós não criamos também no modelo de governo equilíbrios, estamos a pôr layers de desequilíbrio uns em cima dos outros. Imaginem que o Fernando Medina, em vez de ser Presidente da Câmara de Lisboa e Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, era o Presidente eleito da região de Lisboa, que representa, em valor acrescentado bruto nacional, 36%. Lisboa representa 36% do valor acrescentado bruto nacional. Ora, quando se senta o Presidente desta região, democraticamente eleito, com a força dessa eleição, a região de Lisboa ia continuar a ir buscar sempre mais fundos do que os outros, mais poder do que os outros, porque tem mais força do que os outros. E, portanto, também cabe aos modelos de governo que viermos a encontrar a virtude dos desequilíbrios e dos desequilíbrios que podemos encontrar no território. Se encontrarmos modelos iguais, corremos o risco de ainda acelerar estes processos de desequilíbrio. Ou seja, porque damos tanto poder a estas duas macro-regiões, que seriam o Norte, o Porto e Lisboa, que ainda acelerávamos mais o processo de desertificação. Esse é o meu receio. Não tenho uma posição fechada sobre isto, estou-vos a transmitir as minhas reflexões que tenho feito nos últimos anos sobre isto, mas sou muito, tendencialmente tenho esta posição de não tratar coisas diferentes de forma igual. Ou seja, as áreas metropolitanas trataria de forma diferente do processo de uma região. Tenho muito receio destes processos de avalanche. Vamos para regiões e agora fazíamos regiões em todo o lado. Região de Lisboa também. Democraticamente eleita uma região de Lisboa. Seria um mini primeiro-ministro, porque ele teria tanto poder, que desequilibrávamos outra vez
o terreno de jogo. Nós, no nosso partido, temos a questão das diretas e tudo isto, que foi um processo gradual, o Miguel Pinto não se deve lembrar, mas as distritais do partido já foram eleitas de forma indireta, já foram eleitas em conselho distrital. A JST teve esse processo até mais tarde, penso que ainda terá um processo similar. O processo das diretas no partido também foi isso. Foi uma deriva no sentido de resolver um problema que estava a acontecer, de rarefação e de afastamento entre as pessoas e os eleitos, de afastamento das pessoas, que a tendência foi, vamos embora, vamos fazer diretas nas distritais. E depois o mesmo aconteceu na nacional, vamos fazer diretas nas nacionais. E nós não temos hoje um partido mais democrático do que tínhamos, não temos, falta-nos, toda a gente diz que faz falta aqueles congressos de mobilização do partido. Ou seja, cuidado com estas derivas e com estas mudanças radicais. Eu acho que podíamos começar por fazer 4 regiões no interior já, rapidamente, implementá-las, municiá-las com orçamento, municiá-las com algum poder legislativo, descentralização, não tirando qualquer tipo de valências aos municípios. E isto penso que era um passo importante para reforçar o interior e para combater este desequilíbrio que no primeiro censo realizado no século XIX em Portugal tínhamos 50% da população a viver no interior, 50% no litoral, hoje temos 80-20. E esta tendência vai se agravar se nós nada fizermos. Muito obrigado. A mesma pergunta para o Dr. Paulo Fernandes sobre a importância ou o impacto que terá uma regionalização no nosso país. Bom, pegando na linha do Miguel, dar conta que eu estou muito próximo do que ele também aqui colocou. Eu até acrescentaria que achava um erro crasso que chegou a estar aí no pensamento nestes últimos 2 anos, 3 anos, que quando se avançou, dando aqui mais uns passinhos muito tenues, muito pequeninos relativamente àquilo que podia ser a aproximação da regionalização, se falou que as áreas metropolitanas podiam ser as primeiras a serem eleitas diretamente. Eu disse, como é que é possível que uma das grandes questões é ter voz, é ter o capital da voz, o capital do tal poder? Como é que era possível que as áreas metropolitanas eram eleitas, eram os tais projetos pilotos que seriam eleitos, o resto das regiões plano ficariam para uma fase, digamos, mais madura, e isto era um absurdo total. Isso ainda iria, obviamente, acrescentar já um enorme desequilíbrio, e a democracia nas suas revisões, naquilo que são as suas alterações estruturais, as tal reformas, tal espírito reformista que obviamente sempre tivemos no nosso ADN, é evidente que também tem que fazer estas compensações, e naquilo que escolhe, decide, e nos timings, pode ajudar, obviamente, a fazer essas compensações. Eu já não me importava que a NUT 2, a região centro, a NUT 2 norte, com a área metropolitana do Porto sendo uma área metropolitana, como é Lisboa, e tendo esse estatuto da área metropolitana, e, obviamente, Alentejo e Algarve, que são, obviamente, regiões absolutamente naturais, não me importava absolutamente nada que já fosse assim. Apesar de eu fui adepto, comecei se calhar a abrir o meu gosto pela intervenção política quando do já saudoso referendo da regionalização, que obviamente não foi aprovado, em que tinha esta questão aqui do arco do interior do país como região, e sobretudo a beira interior definida como uma das regiões, porque se considerava que era mais relevante, dado as suas características, ainda para mais tinha as suas estruturas das vias, que é o arco urbano, Guarda, Fundão, Covilhã, Castelo Branco, com a A23 a fazer de facto essa questão, tinha as linhas Caminho de Ferro, tinha a sua relação transfronteiriça também
numa altura bastante mais forte do que tem hoje, por estranho que pareça. Às vezes é engraçado como é que às vezes pensamos que as relações fronteiriças foram aumentando. Não, porque nós do lado espanhol temos uma coisa chamada Espanha vazia, que é o equiparado às questões do que é os territórios de baixa densidade. E nós, obviamente, estamos num contexto, até no contexto europeu, onde estas questões de como é que as regiões não crescem todas de forma homogénea, cria obviamente situações. A Alemanha, que é o país mais rico da Europa, tem essas questões e programas muito interessantes e defendidos muito bem em termos do contexto europeu para a Alemanha do Leste, para a antiga Alemanha do Leste. Nós também devíamos, obviamente, dentro do que é a política de coesão europeia, perceber que, tal como fazemos com os territórios e as regiões da insularidade, nós hoje temos um problema que tem várias zonas cinzentas na Europa, que mesmo em regiões ricas, há de facto depois contextos subregionais particularmente complexos. E nós aí podíamos, obviamente, ganhar um pouco esta batalha de que, numa escala europeia, há de facto essas zonas cinzentas, que no nosso caso corresponde muito em termos daquilo que são rácios de desenvolvimento à zona do interior do país, o que não significa que não tenhamos, eu não sou nada dado àquilo que é o discurso do coitadinho, porque não é nada disso que também deve ser a nossa atitude. Por isso, diria que descentralizar o máximo. Acho que a descentralização, eu nem percebo porque é que nós não descentralizamos mais. Eu não percebo porque é que não temos um modelo da descentralização e um modelo da contratualização. Temos dúvidas, contratualizamos para perceber o que acontece. Onde não há tantas dúvidas, vamos para a delegação de competências mais universais. Claro que isso é óbvio, que temos que obviamente ter recursos que lhe dão suporte, mas acima de tudo eu acho que há questões em quase todas as áreas. Vejam só na área de inovação, é engraçado, só para vos dar esta nós somos, obviamente, em termos de política pública, assumimos muito essa parte da inovação. De repente, em muitos programas, nós não éramos elegíveis porque os municípios não tinham sido previstos em termos de vários programas para podermos fazer investimentos corpóreos ou outras vertentes, sei lá, na área, por exemplo, da capacitação, na área, por exemplo, do empreendedorismo. Nós não éramos entidades elegíveis. Vejam só isto não aconteceu há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Isso aconteceu, está a acontecer, porque andamos mais à frente, se quisermos, os paradigmas daquilo que é a ideia, digamos, do que é hoje relevante na política local, é muito mais à frente do que são os próprios regulamentos e o que é a ideia do Estado relativamente a essa questão. Já agora, uma outra questão que também é importante e o que é que nós vamos fazer para nos preparar para isso? Eu acho que aqui também há uma parte muito, muito importante, ou seja, o trabalhar em rede, os municípios, as empresas, os cidadãos com os municípios, as empresas, as universidades, o sistema científico e tecnológico, é muito importante a construção dessas redes para concertarmos posições, para termos projetos comuns, projetos partilhados, serviços partilhados, que isso é que obviamente também dá suporte e justifica, de certa forma, ainda mais, porque isto é uma luta que nós temos. Nós vamos perguntar à maior parte dos cidadãos neste país, quando se fala de regionalização, a primeira coisa que lhes vem à cabeça é a ineficiência, é gastar mais recursos, é criar mais lugares. E nós temos que desmontar esta questão, porque há aqui uma parte dela que até é profundamente até demagógica, mas temos que a desmontar, também dando exemplos do que é que nós cooperando mais e construindo mais ações comuns nas nossas regiões, obviamente precisamos das competências e os recursos para criar mais valor com elas, para nos tornarmos mais competitivos, para nos internacionalizarmos mais, para atrair ainda mais recursos e, sobretudo, obviamente também, para que a nossa população também se capacite mais e com as políticas mais próximas, obviamente, do cidadão. Políticas mais próximas do cidadão são políticas mais eficientes. Nós bem sabemos que os municípios são, da estrutura do Estado, de longe os mais eficientes. Nós temos uma percentagem muito pequena daquilo que é
digamos, a nossa cota, se quisermos, associado àquilo que são os impostos do orçamento, que vem do Orçamento de Estado, mas se formos ver a área do investimento, ela é bastante maior do que aquela que é a nossa participação, se quisermos, na parte dos impostos, dos recursos, via orçamento de Estado. Eu acho que essa é uma questão muito importante, mas essa questão nós não devemos esperar por ela como se for a varinha mágica. O que eu acho é que, e assim o fomento, agora também nas minhas funções de Presidente do Conselho Regional, também estarei a fomentar que é preciso que as entidades, sobretudo de triângulo, então nas áreas que estamos aqui a falar, é essencial esse triângulo entre as autarquias, o complexo científico e tecnológico e as empresas. Este triângulo que é um triângulo muito virtuoso, tem que de facto estar a trabalhar cada vez mais em rede, em consonância, e antes de dizermos que somos parceiros do que quer que seja, concertarmos posições. Nós falamos em Portugal de forma muito ligeira das parcerias e geralmente esquecemos que antes de ser parceiros, se calhar era importante concertarmos políticas, concertarmos ideias e trabalhá-las de forma mais contínua e não só casuisticamente perante um efeito de chamada de qualquer coisa, seja um financiamento, seja o que for. Muito obrigado. Estamos a alcançar a 1h30 de conversa. Está a ser muito bom. Temos aqui a debater diversos temas. Ficaríamos aqui mais do que um dia, se calhar, e não nos acabariam as temáticas para discutir à volta da temática das Smart Cities. Gostaríamos de estar aqui muito mais tempo e, como tudo o que é bom, o tempo torna-se escasso. Portanto, vamos passar, se calhar, para as perguntas que nos foram feitas no Facebook. Vamos selecionar algumas delas. Não sei se quer falar algo mais sobre a temática da China. Esta acho que é direcionada para o engenheiro Miguel Pinto Luz. E a pergunta é de António Albano Soares. A democracia europeia não pode concorrer com a ditadura chinesa. Como é que se pode materializar uma vantagem sobre a China? Outra pergunta é do Nuno Soares, que é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Manteigas, e na minha opinião, um pequeno município apenas poderá entrar numa rota de inovação estando em parcerias e trabalhando em rede. Concordam com esta visão ou acham que há alternativa? E, finalmente, a outra pergunta que deixava é do presidente da Distrital da JST, do Luís Soares. Sabemos que o país vive sob dois sistemas, um regionalista e outro centralista. O interior foi esquecido. Criaram-se CCDRs, CIMs e o problema continua a persistir. A pergunta é, se optar por esse modelo, como combateríamos o problema que já encontramos a nível nacional, de os concelhos maiores, as cidades maiores, ficarem com tudo e os pequenos com pouco? Pronto, deixava estas 3 perguntas, se calhar umas com uma resposta mais direta, outras com uma resposta mais prolongada, para finalizarmos a nossa conversa. E começava novamente com o engenheiro Miguel Pinto Luz. Bem, a questão da China e como é que a Europa pode combater. Eu disse há pouco que gosto muito de viver neste sistema democrático e quero continuar a viver. Agora, como é que nós, vivendo num sistema democrático e numa Europa, num modelo civilizacional que é talvez o melhor modelo civilizacional que alguma vez a humanidade conheceu, como é que podemos competir com um capitalismo de Estado que toma decisões à velocidade da luz? Consegue mandar fazer um metro e mandar perfurar o chão de um dia para o outro, não faz estudos de impacto ambiental, não consulta as populações, não faz nada. E, portanto, é completamente diferente, são 2 sistemas, de facto, completamente diferentes. O que é que eu advogo? Nós nunca conseguiremos chegar ao mundo perfeito de competir. Para competirmos 100% com eles, teríamos que ser iguais a eles e nós não queremos. Nós temos vantagens em ser como somos, porque temos uma qualidade de vida diferente, a nossa motivação dos nossos cidadãos é diferente, tudo é diferente. O que eu penso que tem que acontecer é os Estados-membros têm que ser devolvido aos Estados-membros alguma da soberania que foi perdida. É ridículo termos uma Europa, e devo-vos dizer que a Europa hoje tem cerca de 50 mil funcionários, é macrocéfala do ponto de vista
da sua burocracia de funcionamento. Mas é ridículo termos uma Europa a legislar sobre a altura dos azulejos que as nossas tascas tradicionais devem ter, ou o nível de sal que o nosso pão tem que ter. É ridículo termos uma Europa para isso. Nós somos Estados há muitas dezenas e há muitas centenas de anos, soberanos, maiores de idade e capazes de tomar decisões sobre essas pequenas coisas da gestão. E, portanto, nós temos que devolver soberania a cada um dos Estados-membros. E devolvemos essa soberania para pedir a alguém em troca. E para pedir em troca uma tomada de decisão mais célere ao nível europeu e central. Ou seja, quando a Europa tiver que tomar uma tal decisão sobre as baterias ou sobre os painéis fotovoltaicos, não pode demorar 6 anos a tomar decisões. Não pode ter layers e layers de decisão infindáveis. Tem que ser capaz de ser mais rápida a tomar decisões do ponto de vista geopolítico e geoeconómico internacional. Para isso, os Estados-membros só vão permitir abdicar de parte desse poder de decisão se lhes for devolvido alguma soberania que foi perdida nos últimos 60 anos. E, portanto, eu advogo um sistema de balanceamento de cargas, de devolução de soberania para os Estados-membros a muitos níveis, porque hoje é excessivo o nível legislativo de impacto da Europa nos Estados-membros, para devolver à Europa ou oferecer à Europa capacidade de decisão mais célere em alguns temas que sejam mais estratégicos do ponto de vista global. É a única forma que nós temos de combater com um sistema autocrático como é o sistema chinês. Em relação ao Nuno, dar-lhe os parabéns pela sua indigitação para candidato à Câmara Municipal de Manteigas, desejar as maiores felicidades. Gostava muito de, em outubro, ir a Manteigas, já com ele presidente da Câmara, para irmos experimentar uns petiscos já fora deste confinamento. Dizer ao Nuno que tem absoluta razão, quer dizer, nós fizemos uma grande revolução ao nível das freguesias, mas nós temos um grande desequilíbrio ao nível dos municípios. Temos municípios, de facto, muito grandes, com muito pouca população. Temos municípios, ainda há bocadinho estávamos a falar, de Sintra ser 3 vezes Cascais e o dobro em população, 3 vezes em território e o dobro em população. De facto, a divisão territorial tem a ver com questões históricas, tem a ver com questões paroquiais, tem a ver com questões de divisão de poder ao longo dos séculos, e, portanto, nós temos que encontrar formas dos municípios criarem rede, e por isso é que criámos as CIMs, por isso é que criámos as áreas metropolitanas. Não têm funcionado, e as CCRs também não têm funcionado, porque no final do dia, tudo o que não é financiado, por isso é que eu dizia há pouco, fazer regiões, mas temos que as financiar, temos que lhes dar meios, recursos efetivos, tanto ao nível financeiro, como ao nível legislativo, de poder efetivo. Se ficarmos no limbo, que é aquilo que nós ficamos hoje, as CIMs servem para os municípios se sentarem, falarem entre si, tentarem algumas candidaturas em conjunto, ganharem massa crítica, mas é ali um nível intermédio que nem é carne nem é peixe. Se ficarmos no nível intermédio, nós não conseguimos dar o passo seguinte. E por isso há sempre municípios muito pequeninos que ficam sempre fora de jogo. E, portanto, o trabalhar em rede é fundamental, o falar, o partilhar boas práticas. O Paulo estava-se a referir à última reunião que tivemos presencial, tivemos juntos, precisamente por partilhar essas boas práticas. Nós temos muito a aprender. Com o Fundão tem muito a aprender com Cascais, e aqui o segredo não é a alma do negócio. A alma do negócio é a partilha de informação. Aqui é que é a alma do negócio dos municípios, é a partilha de informação para podermos trabalhar cada vez mais em rede e de forma sinérgica, que muitas vezes não trabalhamos. Trabalhamos de costas voltadas e numa competição que às vezes é artificial, é mais entre os protagonistas do que outra coisa. Estamos aqui no Fundão, lembro-me sempre da grande rivalidade entre o antecessor do Paulo Fernandes e o anterior presidente da Câmara da Covilhã, o Carlos Pinto. Era uma rivalidade que no PSD se conhecia de décadas e, portanto, às vezes é mais essa rivalidade de personalidades do que outra coisa. E eram, de facto, as duas cidades liderantes no território. Hoje, o Fundão, fruto do socialismo no Covilhã, tem vindo já a ver no retrovisor a Covilhã. Mas, portanto, eu concordo com o Nuno. A terceira pergunta eu já não sei qual era, mas se calhar deixava para o Paulo também, já que a da China era muito para mim, assim dividimos o mal pelas aldeias.
Obrigado. Então volto a colocar esta pergunta ao Dr. Paulo Fernandes. Sabemos que o país vive sob dois sistemas, um regionalista e outro centralista, e o interior foi sendo esquecido. Criaram-se CCDRs, SIMs e o problema persiste. Se optar por esse modelo, como combateríamos o problema que já encontramos a nível nacional, de os concelhos maiores, as cidades maiores ficarem com tudo e os pequenos com pouco? Bom, era só dar aqui também uma chega de uma questão que estava a falar o Miguel, que eu concordo, e dou também um exemplo muito pequeno para ver se nós conseguíamos. Dois exemplos. Relativamente à questão da China e como é que nós conseguimos, vamos chamar, criar política mais vertical ou política cefileira na componente económica e eventualmente chegando até ao que nós todos gostaríamos, ter clusters muito fortes. É engraçado que nós, quem fizer uma análise do que era o tal mapa económico do Porter, que relativamente à clusterização do país, e for ver como é que ela se distribui hoje regionalmente, vai ficar preocupado. Vai ficar preocupado, e deixo só isso, não vou entrar muito em detalhes, mas quem tenha interesse nesta parte mais da economia, aconselho de facto a ver qual era aquele mapa e o que é que realmente agora está de facto a acontecer, e que de facto nós precisamos de cluster, não haja dúvida nenhuma, como precisamos de projetos âncora. A região precisa de projetos âncora. O Porto Seco é um projeto âncora. Aquilo que é o posicionamento relativamente à área digital do Fundão é um projeto âncora, não para o Fundão, um projeto âncora duraria que seguramente há de dar o seu contributo para o país, mas para a região é de certeza, seguramente. A questão de marcas, a marca Serra da Estrela é uma marca âncora e deve ser trabalhada do ponto de vista de criação de valor, assim como uma marca, por exemplo, Cereja do Fundão, olha, uma boa prática. A marca Cereja do Fundão, quando agora foi classificada e reconhecida em termos europeus enquanto o que é uma área de proteção integrada, a sua zona social apanhou o município, e por minha iniciativa, apanhou o município de Castelo Branco e o município da Covilhã. Era só o que faltava, que uma marca tão importante e cria tanto valor, agora ficasse para o que aumente no meu município, porque Fome, obviamente, até tem o nome do meu concelho. Era só o que mais faltava. O que não significa, já agora, contrário ao senso, que haja pessoas que produzam no Fundão que podem utilizar inequivocamente a marca. Não significa isso. Significa que quem não cumpre os pressupostos da marca, mesmo sendo do Conselho do Fundão, não pode comercializar a partir da marca Cereja do Fundão. Vejam como é que, por um lado, se ganha escala, mas por outro, se leva à fasquia, se nos obriga a todos, obviamente, ao que é a tal responsabilidade social, ambiental, de comércio justo, de modelos que obviamente hoje são muito relevantes, circuitos curtos, são tudo modelos muito relevantes, que temos obviamente na questão das marcas uma questão importante. Europa, China, duas coisas. Como é que é possível que em termos de contratação pública não se possa diferenciar o que são hoje projetos de caráter inovador? Como é que eu diferencio, por exemplo, do ponto de vista de contratação pública, algo que é um projeto piloto? Eu quero que, do ponto de vista da contratação pública, possa apoiar aquela startup, tem ali algo que é interessante, tem ali uma aplicação que é interessante, aquele projeto, do ponto de vista da sua maturidade, precisa de algum recurso até no início, e então, como tal, eu tenho que ter essa capacidade. Nós gastamos milhões em política de empreendedorismo, mas depois, o procurement, ou seja, a parte conectada com aquilo que é a contratação pública, não acompanha exatamente isso. Mas pior que isso, é se eu quiser, de facto, por exemplo, discriminar uma coisa tão simples, uma ideia que vos deixo também para a guarda, para ganharmos até aqui escala. Nós financiamos melhor refeições escolares que compram produtos no circuito curto. Produtos, sobretudo, hortofrutícolas. Melhoramos seguramente as emendas, que passam a ter uma maior presença, vamos chamar ditos produtos saudáveis, e, obviamente,
entramos na tal equação do carbono, porque há menos transportes e, obviamente, também naquilo que é, vamos chamar, a sustentabilidade social e a coesão, porque estamos numa figura muito mais de comércio justo, muito mais daquilo que possam ser a proximidade ecológica e produtiva à volta das componentes urbanas, que é algo que agora está, obviamente, na primeira linha do que é esta questão da multifuncionalidade urbana e como é que nós conseguimos, obviamente, lhe dar suporte. Ora, se nós conseguimos fazer isto, fazemos-lo porquê? Porque temos escolas rurais que são tão pequeninas que, do ponto de vista da contratação pública, são microcantinas. Porque se eu quiser fazer para o território todo do meu concelho, já não consigo fazer. Porque já, obviamente, por questões óbvias, já não caberia no que podia ser um modelo de contratação pública que permita diferenciar isto. Mesmo que eu tenha isto regulamentado, mesmo que eu tenha esta medida perfeitamente estabelecida. Mas eu adoraria que esta medida não fosse a pensar nos circuitos curtos do meu concelho. Uma das coisas que tivemos a última vez a falar com o Miguel Luz era ver também o tipo de produtos. Porque se noutros municípios têm a mesma prática do que é a certificação, entre aspas, o que é a diferenciação do que são os produtores de circuito curto, produtos que, por exemplo, obviamente por razões óbvias, não existem no nosso território, porque não? Era um pouco, até se o Miguel se lembra, era um pouco a ideia de montarmos uma rede em que esta parte associada aos diferentes circuitos curtos pudesse funcionar como a criação de um portfólio de produtos que representam, de facto, uma oferta na diversidade do país e dos produtos que me desse maior garantia em escala e, obviamente, também em diferenciação, em vários produtos que, obviamente, são necessários, que vão desde da carne ao peixe, aos cereais, obviamente, aos hortofrutícolas, etc., que pudessem, obviamente, dar suporte ao que é o fornecimento do sistema de cantinas. Se nós fizermos isso, aceleramos. Se acelerarmos e estamos mais próximos daqueles que produzem, criamos modelos mais verticalizados, onde as boas práticas sociais, ambientais, que são obviamente, uma questão fundamental para o modelo europeu, também servem, obviamente, aquilo que é a componente vamos chamar, da competitividade e não ficarmos tão expostos a essa capacidade da China, com os seus planos quinquenais, fazer, de facto, de cima para baixo aquilo que nós não demoramos, por vezes, nós criamos um mercado, criamos a oferta, às vezes criamos a procura e depois os outros criam um comércio e criam a indústria. É um pouco extravagante, mas tem sido uma das grandes problemas da Europa e do seu modelo. Outra coisa é, há bocadinho falei das zonas cinzentas. Porquê é que essas zonas cinzentas não são zonas francas? Porquê é que a Europa não cria a figura da zona franca? Onde, efetivamente, possa acelerar esse tipo de processo? Onde esses projetos têm, às vezes, maior necessidade até de áreas maiores. Nós somos um país pequenino, mas não temos ainda território. Então, no interior do país, e, de facto, não nos falta é seguramente a território. Porquê que não utilizamos, do ponto de vista da discriminação fiscal, justificada exatamente por serem zonas de facto de muito menor PIB per capita, sem ferir os princípios da concorrência, porque aí há uma justificação relativamente a isto? Porquê que não tornamos esta coisa das assimetrias, viramos o jogo ao contrário? Tornamos isto também uma forma interessante de sermos mais competitivos na Europa, porque temos, ao fim e ao cabo, essas duas, como há bocadinho não falavam disso, que era uma dimensão mais regionalista ou centralista, eu diria que a assimetria do país também pode jogar a nosso favor, se formos inteligentes a utilizá-la. E jogando a nosso favor, seguramente joga muito a favor das regiões, obviamente, menos desenvolvidas do país, porque elas têm aqui alguns fatores do custo-benefício também muito relevantes e que podem, obviamente, também ser bem utilizados, e o país, sem chocar com as normas europeias, pode fazer maior diferenciação em termos daquilo que são, entre aspas, um jargão, também conhecido como ajudas de Estado, poder, obviamente, ali concentrar e diferenciar mais esses projetos que nós precisamos. A última questão que se prendia com esta questão da dicotomia
da centralização versus regionalização. Só uma questão que o nosso candidato de Manteigas colocou, que é esta questão dos grandes e dos pequenos. O município do Fundão é um dos maiores, é o maior produtor de cereja do país. Tem mais de 50% da cereja do país. É um anãozinho na produção da cereja. Estão a perceber a questão? Ou seja, nós, os recursos que temos, não é tanto, vamos chamar, se a nossa vila, as nossas aldeias, a nossa cidade é a maior que temos. Não é isso que conta no mundo de hoje. É um bocadinho mais os recursos. Vou-vos dar, por exemplo, um exemplo. Manteigas está ali na entrada de um dos vales glaciares, talvez o mais relevante que temos no nosso país. Se calhar era interessante, para além de estar numa rede ligada às áreas protegidas em Portugal, por exemplo, ver onde é que estão os vales glaciares do mundo e construir uma rede onde estão os vales glaciares do mundo. Ou se quiser, começar logo pelo espaço europeu. E se não quiser logo pelo espaço europeu em termos amplos, se calhar pelo espaço peninsular, vão lá ver onde é que estão os vales glaciares e vão começando a construir a rede onde estão a parte dos vales glaciares. Estamos numa zona de confecções e de têxteis brutal. Ou seja, tudo aquilo que esteja a ver com essa fileira económica, nós podemos construir agenda, olha, nos problemas da mão de obra, por causa do inverno demográfico que temos, ou naquilo que é a reconversão de algumas dessas empresas, ou aquilo que é, sobretudo, aumentar a cadeia de valor, sobretudo, que a cadeia de criatividade aplicada à parte da confecção fica aqui, porque essa é muito relevante para que o valor, e que deixemos só de vender horas de mão de obra intensiva para começarmos também, obviamente, a vender horas de mão de obra especializada, que obviamente que é isso que pode dar até muitas oportunidades a muitos dos jovens, seguramente, que aqui estão também hoje a ouvir. Por isso, essas são abordagens de ver quais são os recursos. Todos os recursos que temos da região, vos garanto, podem ser muito bons, mas quase todos precisam de escalas. Por isso, a escala é uma oportunidade para procurar onde é que há esses recursos. Nós hoje fazemos parte de uma data de redes associadas aos produtos hortofrutícolas. Nós não nos escapa uma de procurarmos fomentar o que são redes ligadas a alguns setores da agroindustrial. Nós até criamos redes e participamos em redes e fomentamos as redes por fileira, por produto. Porquê? Porque é assim que se depois constroem, de facto, os projetos. Ou, por exemplo, quando investimos num centro de investigação, aplicamos diretamente à parte de recursos. Nós, por exemplo, investimos muito num centro de biotecnologia vegetal. Ou seja, as rotundas do Fundão não são tão bonitas como as rotundas da Guarda, isso vos garanto. Isso vos garanto. As rotundas da Guarda eu fico sempre com alguma inveja quando lá vou, que elas estão de facto muito bonitas e são de facto algumas até excelentes exemplos de arte pública, etc. Eu não tenho isso. Os meus cidadãos, olha, lamento, quando quiserem escolher outro presidente, olha, se calhar ainda não tomei a decisão pública, mas se calhar um dia destes podem se calhar voltar a posicionarem-se. Mas o que é certo é que são opções, e são opções que não têm a ver com a dimensão. O Fundão é um território que tem 26 ou 27 mil pessoas. É pequeníssimo do ponto de vista da sua população, tem 700 km². Isso não tem a ver com a dimensão. E isso é que é das questões mais interessantes que a atitude associada à inovação nos traz. É que a nossa grande mudança de paradigma foi, em vez de estar, e agora para fechar mesmo, para a última pergunta, e só vou dizer isto, em vez de estar tão focado nesta dicotomia litoral e interior, eu pensei assim, bom, a única forma de olhar e de resolver isto é olhar para o mundo. E acabou-se essa dicotomia. Deixa de haver esta história do litoral interior. O Fundão, qualquer local, qualquer comunidade, qualquer projeto com a dimensão da integração de políticas, com algum posicionamento do que são as tendências. E isso não é assim tão difícil, de facto, de olhar e ver. Pode-se ligar ao mundo. E quando se começa a ligar ao mundo, essas questões desaparecem. Nós estamos num mundo globalizado. No mundo globalizado, é mais relevante, por vezes, para Cascais, o que é que está a acontecer
por exemplo, nos mercados nórdicos, relativamente ao que é o turismo residencial, do que eventualmente o que possa estar a acontecer no Algarve relativamente ao mercado inglês. Pode, em determinado momento, ser mais relevante. Ou seja, porque é o mundo. Para mim, neste momento, o mercado mais relevante para nós, do ponto de vista da cereja, em termos de alcançar, é entrar no Japão. E porque é o país no mundo que melhor paga a fruta. Ainda para mais, tem uma prática cultural muito interessante, que enquanto nós oferecemos vinho, e essa prática, felizmente, é nossa, e esperemos que continue. E esperemos que voltemos a oferecer vinho uns aos outros quando nos visitamos, que é bom sinal. Levamos uma garrafinha de vinho, no Japão leva-se uma caixinha com fruta. E isso muda tudo em termos culturais, e isso para nós pode ser um ativo extraordinário para podermos entrar e relacionarmos com o mercado, que por sempre também tem a cultura da cerejeira associada. E isso altera esse paradigma, essa dicotomia, que num país que tem um inverno demográfico enorme e tem um problema demográfico enorme, no interior crítico e no resto do país a caminhar para ele, a caminhar para o crítico, estas dicotomias e pensar que nas mobilidades internas de recursos isto se resolve, não chega. Por isso, olhemos para o mundo. O Portugal sempre teve essa abordagem universalista e todos e cada um de nós também a tem cá dentro. E se o fizermos, seguramente damos um contributo e vamos ajudar a acelerar esta mudança de percepção do que é a diminuição de valor ou a menos capacidade que o interior possa ter para ser competitivo. Bem, muito obrigado por esta boa conversa que pudemos todos ouvir. Foi mesmo muito bom poder ouvir aquilo que vocês tiveram para nos dizer. Como disse o Miguel há pouco, o que é bom dura pouco, e por isso queria agradecer mais uma vez a vossa presença, e contamos poder encontrar-nos, esperemos que num futuro próximo, presencialmente também, para poder conseguir ter o contacto mais pessoal que já tanto nos falta, e isso sim é muito importante, é muito humano, e isso é que nos faz viver mais. Muito obrigado por terem estado connosco. Também agradecer ao meu colega e amigo Miguel Pinto, da Distrital, por ter conduzido também com grande eficácia estes trabalhos. Muito obrigado a todos. Bem-aja. Um abraço, cumprimentos a todos. Força. Grande abraço. Um abraço, pá. Associo-me ao Luís Soares para agradecer muito a presença e os contributos dos nossos oradores. Foi uma conversa muito profícua e com muitos temas para analisar e para ter em conta na construção dos programas autárquicos das próximas eleições. Agradeço também aos nossos espectadores por terem passado esta hora e meia connosco. Antes de terminarmos, queria apenas anunciar a próxima atividade da JST Distrital da Guarda. Como sabemos, no próximo dia 8 de março, segunda-feira, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, e a JST Distrital da Guarda irá assinalar esta data com uma nova conversa, desta vez sobre direitos humanos e o papel da mulher na sociedade. Para isso, convidámos a doutora Ângela Guerra, ex-deputada à Assembleia da República e presidente da Assembleia Municipal de Pinhel, e Liliana Ferreira, professora universitária e deputada municipal na Assembleia Municipal do Fundão. Será então dia 8, pelas 9h30 da noite, através da página de Facebook da Distrital. Este webinar, que agora acabamos, ficará disponível na página do Facebook e no canal de YouTube da Distrital para ver on demand. Mais uma vez, obrigado a todos. Boa tarde. Um abraço. Cumprimentos. Obrigado. Um abraço. Obrigado.